Beleza, minha gente, vamos lá. Resolução de mais uma questão do Exame Nacional de Física e Química aqui de Portugal, 2023, primeira fase, questão 4. Ele fala para nós o seguinte: um objeto sólido a uma dada temperatura é introduzido num recipiente isolado termicamente, completamente cheio de água líquida, a uma temperatura inferior à do objeto. Então, o objeto está a uma temperatura mais alta e a água que está lá onde o objeto vai ser inserido está numa temperatura mais baixa. Tá? Após um determinado intervalo de tempo, a água e o sólido atingem o equilíbrio térmico. Essa experiência é repetida com um segundo objeto sólido que apresenta a mesma massa, mas são substâncias diferentes. Admita para as duas experiências que não ocorrem mudanças de estado físico, as massas da água são iguais, então a quantidade de água que eu tenho quando eu jogo o primeiro objeto e a quantidade de água que eu tenho quando eu jogo o segundo objeto é a mesma quantidade de água, a mesma temperatura. A única coisa que muda é, na primeira situação, eu jogo um objeto 1, de substância 1, massa M. Na segunda situação, eu jogo um objeto 2, substância 2, mas também de massa M, a mesma massa. Tá bem? Aí ele fala na figura 4, que é essa figura que está aqui para vocês, representa os gráficos da temperatura, θ, dos objetos e da água em função do tempo. T para cada uma das experiências numa mesma escala. Tá? Numa mesma escala. Conclua justificando qual dos dois objetos, 1 ou 2, apresenta maior capacidade térmica mássica. Apresente um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Bom, então vamos ver as informações então, do nosso texto. Né? Então, a primeira coisa é deixar bem claro que a temperatura do objeto é maior que a temperatura da água. O que vai acontecer? Quando eu colocar os dois em contato, o objeto, como está numa temperatura maior, vai ceder calor. E a água, como está numa temperatura menor, vai receber calor. Então, a gente já sabe quem é que vai ceder calor e quem vai receber esse calor cedido. Tá? Depois, ele ainda fala que o segundo objeto e o primeiro apresentam a mesma massa. Então, a única diferença que a gente tem entre o primeiro experimento e o segundo experimento é a capacidade térmica mássica. Tá? Por quê? Porque as massas são iguais, vão ser jogadas na mesma água, com a mesma quantidade de água, com a mesma temperatura. Então, a única diferença entre as duas experiências é a capacidade térmica mássica de cada objeto. O objeto 1 tem uma, o objeto 2 tem outra. Aí, depois ele fala assim, não ocorrem mudanças de estado físico, então não teremos quantidade de calor latente, só teremos quantidade de calor sensível. Tá? Depois, as massas de água, como a gente já tinha dito, são iguais. Tá? E ele fala que esses dois gráficos estão feitos numa mesma escala, quer dizer, o quadriculado de um gráfico corresponde ao quadriculado do outro gráfico. Tá? Por que eu estou falando que a linha azul corresponde à água? Porque a gente disse que a água começava com uma temperatura menor do que a do objeto. Então, aqui, começando com uma temperatura menor é a água, começando com uma temperatura maior é o objeto 1. Tá? Então, repara, a temperatura do objeto 1 vai caindo, a temperatura da água vai subindo com o passar do tempo, até que essas temperaturas se igualem. Tá? E essa temperatura, esse momento de igualdade das temperaturas, é o que a gente chama, então, de equilíbrio térmico. O que acontece quando a gente olha e faz a mesma interpretação agora do gráfico, só que agora aqui é o objeto 2, a água aqui é exatamente a mesma. A água aqui é exatamente a mesma, tá bem? Então, vamos lá. O que a gente vai reparar é o seguinte, nesse caso, a temperatura da água ocorreu aqui. A temperatura de equilíbrio térmico ocorreu aqui, tá bem? E, no outro caso, a temperatura de equilíbrio térmico foi um pouquinho mais para cima. Então, vamos tirar conclusões a partir disso, beleza? Então, pessoal, vamos olhar com mais carinho para esses dois gráficos que ele me deu. Então, repara o seguinte, a gente já tinha dito que a linha de baixo é a linha da água, né, o gráfico da variação de temperatura da água, e a linha de cima é a linha do objeto.
eu sei que é a linha de baixa da água, primeiro, que ele disse que a água tinha uma temperatura menor do que a do objeto. Então, a água começa com uma temperatura menor, enquanto o objeto começa a estar com a temperatura maior. Isso tanto para a situação do objeto 1, como para a situação do objeto 2, beleza? Aí, o que você vai perceber? Bom, ele disse que não tem mudança de fase, então a gente tem a fórmula da quantidade de calor, m vezes a capacidade térmica máxima, vezes a variação de temperatura. Eu posso isolar aqui o Czinho, fazendo ele ficar dessa forma, Czinho igual a Qm vezes Δθ, tá bem? Bom, e observa o seguinte, o Δθ do objeto 1, o Δθ do objeto 1 entre a temperatura inicial e a temperatura de equilíbrio térmico foi esse aqui. Então, ele teve uma variação aqui de 1, 2, 3, 4, 5 espaços inteiros aqui, tá? Já o Δθ do objeto 2, o Δθ do objeto 2, ele é um pouco menor, tá? 1, 2, 3, 4 espaços e meio, mais ou menos, tá bem? Então, o que eu percebo? Na boa, que o Δθ do 2 é menor. E aí observa o seguinte, pessoal, a única diferença que existe entre esses dois experimentos é a capacidade térmica máxima e a respectiva variação de temperatura. Então, olha bem o que eu posso dizer. Eu posso dizer o seguinte, que esse Q não muda, esse M não muda, e esse Δθ, então, quanto menor for o Δθ, maior é a capacidade térmica máxima. E aí, observe então que eu posso afirmar que eles são inversamente proporcionais. Repara, como o Δθ2 é menor que o Δθ1, que é a variação de temperatura do objeto 2 é menor que a variação de temperatura do objeto 1, eu posso afirmar que a capacidade térmica de 2, a capacidade térmica máxima de 2 é maior que a capacidade térmica máxima de 1. Beleza? Bom, só que ele pediu para a gente deixar isso num texto estruturado, né? Então, eu coloquei aqui o texto, olha, uma vez que a única diferença entre os dois experimentos é a capacidade térmica máxima, a partir da equação C igual a Q sobre M Δθ, podemos afirmar que a capacidade térmica máxima e a variação de temperatura são inversamente proporcionais. Pelos gráficos, podemos ver que a variação de temperatura do objeto 2 é menor que a do objeto 1. Sendo assim, a capacidade térmica máxima do objeto 2 é maior do que a do objeto 1. Beleza, pessoal? Deixar claro, gente, que isso ficou bem tranquilo, porque as massas são iguais, tá? Se as massas não fossem iguais, a coisa era mais complicada de ser analisada. Beleza? Valeu, tudo de bom e até a próxima questão. Tchau, tchau.